Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro, tá? Um bom início de mês aí a todos, um bom dia aí pra todos. Meus amigos, quero comentar aqui rapidinho, agradeço primeiramente a presença de todos. Se você gostar desse vídeo, por favor deixe seu like, peço encarecidamente. Meus amigos, hoje eu quero conversar sobre um assunto bastante sério, uma coisa que essa elite que governa o mundo já tem pensado já há um tempo, e eles vão implementar isso. Bom, na verdade já estão começando a implementar. E a gente vai ver o início disso, certo? A gente vai ver o começo, tá entendendo? Dessa tragédia aqui, no meu ponto de vista, que é uma tragédia na qual eles estão planejando para a humanidade, certo? Segundo o que diz essa matéria aqui, ó, Bill Gates quer que países ricos consumam carne de laboratório. Bom, a gente vai dar uma lida aqui nessa matéria. E basicamente o tema é esse: carne de laboratório e comida sintética. No meu ponto de vista é uma tragédia isso que eles estão planejando para a humanidade, porque isso aqui vai ser de fato o fim, tá entendendo? Porque acredito eu que é possível que certas comidas tenham poder para alterar o nosso DNA. Vocês vão entender isso melhor mais pra frente, certo? Pois bem, então meus amigos, aqui diz o seguinte, ó: proteína tem os mesmos valores nutricionais da carne tradicional, mas nenhum dos efeitos ambientais da criação e abate de gado. Bom, então a gente vai dar uma lida aqui rapidinho e a gente vai fazer uma discussão em cima desse conteúdo igual a gente faz sempre, certo? Pois bem, então para Bill Gates, impedir a catástrofe climática passa por fazer com que países ricos consumam apenas carne feita em laboratório, ou seja, é a nova moda, é a nova era agora dos alimentos, né? A carne sintética ou carne feita em laboratório. Então, meus amigos, esse no meu ponto de vista é um dos maiores problemas e isso aqui vai ser o causador principal da tal depopulação, se é que vocês me entendem. Bom, e segundo especialistas, esse realmente é um dos caminhos para todas as nações. Preste atenção, ou seja, vai ser no mundo todo, não vai ser só nos Estados Unidos ou na Europa, ou seja, vai ser no mundo inteiro, na China principalmente, aqui no Brasil. Bom, continuando aqui, do ponto de vista dos negócios, a novidade também tem chamado a atenção, desde startups até gigantes como a BRF entraram na corrida para desenvolver a carne, principalmente a bovina, fora dos meios tradicionais, ou seja, querem criar a carne de uma maneira diferente dos meios tradicionais, ou seja, carne feita em laboratório, carne sintética, comida sendo produzida em laboratório, e a gente vai ver os efeitos disso, os impactos disso, a talvez médio ou longo prazo, certo? Pois bem. Bom, então prestem atenção agora, prestem bem atenção. Aí vem a pergunta aqui interessante, mas como isso é feito, né? Porque eu sei que é a dúvida de muitos. Um dos equipamentos necessários é a tão falada impressora 3D, ou seja, vai prestando atenção no negócio, que tem ajudado a produzir desde protótipos industriais até órgãos, né? Então, para produzir a carne, cientistas retiram uma pequena parte do músculo do boi vivo, né, que é uma amostra, e essa amostra em laboratório é alimentada para que as células se multipliquem. Então, a partir disso, desse processo aí, a impressora é capaz de produzir um bife que na realidade, por enquanto, tem uma textura pastosa. Apesar de ter as mesmas qualidades nutricionais, a carne cultivada não é exatamente aquela do churrasco com a qual você está acostumado. Isso porque é retirado um segmento do músculo do boi por biópsia para multiplicação celular, certo? Então vocês podem ver que tem um certo processo que eles fazem ali, né, para poder criar essa carne com essa textura, né? Sem sofrimento animal, né? Explica aqui uma doutora em ciência de alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, UFRJ. Então ela diz que os nutrientes podem precisar ser ajustados durante o processo de produção, dependendo do segmento do animal que se quer reproduzir. No entanto, estudos mostram que as carnes desenvolvidas por cientistas até agora têm um sabor bastante parecido com os das tradicionais. Ou seja, é exatamente essa narrativa que vão usar para nos convencer que essas carnes são boas e para nos convencer a comprar essas carnes e passar a comer essas carnes, esses alimentos que vão ser produzidos por eles. Porque, querendo ou não, alguém vai ganhar dinheiro também com a venda e produção dessas carnes. Vocês estão entendendo? Só que o pior de tudo nem tá aí. O pior de tudo é: a gente não sabe se esses alimentos vão fazer bem pra gente ou não, percebe? A gente não sabe se isso pode alterar alguma coisa no nosso corpo, se isso pode de fato alterar o nosso DNA ou modificar de alguma forma. Percebe, galera?
Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente tem uma alta taxa de câncer no mundo, de casos de câncer. Galera, a maioria das comidas que existem hoje não existiam há mais de 100 anos atrás. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: será que muitas dessas coisas não estão sendo geradas pelos alimentos geneticamente modificados? É uma pergunta, galera. Não estou afirmando nada, é apenas uma pergunta para fazer todo mundo aí pensar, raciocinar. Certo? Esse canal gosta de promover o raciocínio, o pensamento livre, o questionamento. Eu gosto de levar pessoas a pensar. Tá entendendo? O público fiel, o público principal aqui do meu canal que acompanha esse canal. Então, a minha função aqui no canal é fazer as pessoas pensarem, tá entendendo? Promover o pensamento livre, tá entendendo? Sob nenhuma influência de manipulação dos órgãos midiáticos. É possível criar também outros alimentos artificialmente, mas as carnes têm sido o foco principal dos cientistas, justamente pela preocupação ambiental apontada por quem? Pelo tio Bill, né? O Bill Gates. Oh, meu Deus! Como ele se preocupa com o ambiente, nossa, como esses caras milionários, ricos de dinheiro, podre de ricos, como esses caras se preocupam tanto com o meio ambiente, né? Nem parece que esses caras poluem o mundo. Não, não, quem polui é você que está fazendo um churrasco na sua laje, é você que está fazendo um churrasco na sua casa. A fumaça do seu churrasco está poluindo o mundo, tá entendendo? Não a fumaça que sai da turbina dos aviões que esses caras usam para se locomover para lá e para cá, percebe? Então, galera, vocês podem ver que é uma hipocrisia muito grande desse pessoal da elite. E é tudo para colocar na nossa cabeça, para entrar na nossa mente, para colocar no nosso psicológico que nós somos os causadores do mal do mundo. Não eles, eles são bonzinhos, nós somos os mauzões, percebe? Então, galera, isso é propaganda, tá? Segundo o relatório da ONU de 2019, a pecuária é um dos responsáveis pelo aquecimento global. Olha só, olha para vocês verem a jumentice que eles estão comentando aqui. Uma vez que o gado emite gases do efeito estufa como resultado de seu processo digestório, ou seja, estão se referindo a nós também subliminarmente. Se vocês lerem nas entrelinhas, o gado que está emitindo esses gases de efeito estufa, além de serem os gados mesmo, os animais, somos nós também, porque eles nos consideram como gado, o sistema. Desculpa, pessoal, mas é a realidade. Bom, no Brasil, a criação bovina ainda é associada ao desmatamento para a abertura de pastos. Empresas e cientistas se voltam à produção de carne por meios alternativos também por causa dos efeitos dos medicamentos ingeridos pelo gado em humanos. Então é sempre a ciência alinhado com as empresas. Claro que muitos desses cientistas de fachada de hoje em dia, que não são cientistas de verdade, eles trabalham para empresas, para governos. Então por isso que eles ajudam a fomentar, alimentam certas pautas, tá entendendo? Tentam reforçar certas ideias para jogar pro povão. Vocês percebem, galera? Bom, então, galera, isso aqui tudo é real, tá? Isso aqui tá nos nossos dias, tá? Isso aqui já tá começando a ser implementado, já tá sendo pensado. E quando a gente vê coisas como essa, que a gente passa a ver a importância realmente da gente saber plantar os nossos próprios alimentos. Porque antigamente o povo vivia mais tempo que hoje em dia. Por quê? Porque eles sabiam plantar, percebe? Eles plantavam a própria comida, tá entendendo? Eles não comiam alimentos industrializados, geneticamente modificados, né? Alimentos transgênicos e essas coisas de hoje, tá entendendo? Então, galera, assim, a partir daí a gente vê a importância da gente saber plantar o nosso próprio alimento, tá entendendo? Nem que seja parte da nossa comida e não depender 100% dos supermercados, porque eles mesmos, a própria elite, está sabotando a cadeia de alimentos, galera. Tá entendendo? Eles estão sabotando propositalmente porque eles querem desencadear a fome no mundo. E a ordem vem através do caos, porque com fome, a maioria das pessoas com fome, isso aí vai gerar um caos gigantesco. E através do caos que vai se estabelecer uma nova ordem, como a gente está vendo aí, líderes presidenciais já deixando aberto. E é bom deixar claro que tudo isso aqui está interligado, certo? E a gente tem que ficar esperto acerca disso e a gente tem que passar a ter noção disso, certo, galera? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Fortíssimo abraço a todo mundo aí que me acompanha. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.